Saudações a todos, tudo bom, Gaio? Passamos por um período eleitoral, temos alguns resultados que já é possível a gente analisar. Tu, sobre isso, escreveu um texto onde tu elenca o conceito do masoquismo para analisar um pouquinho dessa conjuntura. Como é que é isso, Gaio? Como é que tu faz essa análise entre essa relação masoquista e um certo resultado eleitoral que fala para a gente de continuar com projetos que não pensam em resolver a vida das pessoas? Bom, saudações aos nossos espectadores, né? Porque a gente não está em uma TV propriamente. Acho que esse tema, Alexandre, ele não é fácil de tratar, porque trazer a psicanálise em extensão para falar do contexto social requer que a gente traga algumas coisas pontuais sem esgotar e sem ser também muito hermético. Mas, enfim, eu parti do conceito do masoquismo, por quê? Porque se o masoquismo, como postulava Freud, é algo que faz parte do nosso processo de estruturação, que faz parte do conflito edípico e que precisa passar pela elaboração, então, conforme isso se deu, isso vai enlaçar com cada pessoa e no grande grupo, com outras variáveis intervenientes, como tempo em televisão, verbas, chantagens, curral eleitoral moderno que existe, que é cargos, enfim, tem uma série de coisas que a gente pode pensar que dialogam. Mas o masoquismo, a gente percebe que houve, na conceituação de Freud, uma passagem do sadismo, que é ativo, para o masoquismo, mas muito colocada também num campo muito do passivo feminino. Eu acho que isso hoje a gente desconstrói, porque passivo não é necessariamente feminino, é uma postura ligada ao pulsional, né? Ao ver, ser visto, olhar, ser olhado, e ativo também não precisa ser linkado necessariamente ao masculino. Mas, bom, né, para aquele tempo, isso era referenciais importantes, com base na biologia, como a gente já viu no programa anterior, a questão da inveja do pênis. Mas o que a gente pode dizer? O que a gente pode dizer é que isso tudo tem que ser visto e analisado com coragem no grande grupo e também na singularidade de um processo analítico. Para mim, me parece óbvio que no conjunto, quando a gente vê uma destruição ambiental, uma catástrofe que é política e ambiental, é importante a gente deixar claro, existe responsabilizações, inclusive a nossa quando a gente reelege quem não nos cuidou, quem causou tantos lutos, que teve um papel como gestor, sim, né? E nisso eu parabenizei algumas cidades como a de vocês aí, Eldorado, Novo Hamburgo, Pelotas, Alvorada, né? Algumas cidades eu estou citando porque elas não reelegeram quem descuidou do seu ambiente, da sua prevenção com as cheias, não é? Então, evidentemente que dá para fazer essa hipótese que existe um grau, sim, de masoquismo tão grande que deixa o sujeito alienado. Mas por quê? Porque a gente passa por uma dor que, paradoxalmente, tem um gozo sofrimento, né? A gente tem que aprender a gozar e ter prazer com a castração, não podendo amar a mãe sexualmente, né? E a menina também não. Então, tem algo que passa por isso e que na cultura, que no processo de estruturação pode deixar, conforme o complexo de Édipo se resolveu ou não, uma predisposição para seguir tendo este gozo que o Freud chamava um prazer, que o Lacan chamava de gozo, e o Freud, no Além do Princípio do Prazer, dizia que era um prazer não reconhecido como tal. Mas qual é o prazer que a gente pode ter em ficar
desprotegido. Essa discussão subjetiva precisa ser feita, é preciso, sim, algo, não de uma psicoeducação, mas abrir essa discussão. O que, por exemplo, eu, em campanha, adoraria chegar e perguntar para as pessoas lá no Sarandi, aí em Eldorado, que, felizmente, tudo foi escolhido melhor, né, do que estava, pelo que eu sei, e tu pode falar melhor que eu, porque tu moras aí. Por que tu está apostando em quem não apostou em ti? Em que te causou tantos lutos, desde os pets, desde trabalho, desde moradia. Enfim, isso tudo é muito grave. Isso não pode ficar alienado. O que faz um sujeito se alienar disso e escolher algo que pode repetir toda uma tragédia? Eu acho que por isso é que a gente pode pensar que tem algo de uma dose de masoquismo, sim, que é colocada na urna. E a gente espera que isso se reverta. Me ajuda, eu vou ter que te devolver uma pergunta, porque nessa tua elaboração me surge uma pergunta, porque a política, teoricamente, é como a gente lida com o real, né, com a realidade, né? É uma forma de administrar o real. E nessa urna, ela dá um certo descolamento entre o real, um trágico recente, e um resultado que a gente acaba tendo. Como é que a gente pode pensar, como é que a gente pode supor hipóteses, né, para aprofundar da onde vem esse descolamento, em que medida, quais são as contribuições que a gente tem para que a gente acabe apostando e colocando o voto na urna naquilo que não representa exatamente a realidade que eu vivo, né? Como é que a gente pode pensar isso? Eu acho que sim, que quando tu traz o conceito de real, a gente pensa exatamente naquilo que não está simbolizado, né? Então vamos pensar assim, ó. Eu apostaria nessa dose de masoquismo recalcada, muito inconsciente, mas eu aposto neste imaginário que é manipulado por uma campanha linda, que mostra uma cidade maravilhosa, uma cidade cuidada na saúde, no transporte, na educação, com atores ótimos, quando tu vê assim, até uma representação de classe bem colocada, uma coisa interracial, tudo isso captura o imaginário de muitas pessoas carentes que gostariam realmente que essa cidade fosse daquela maneira. E aí, acho que isso captura muitas pessoas. Para elas está faltando conscientização, sabe? Dissolver esse imaginário, se perguntando realmente, tá, mas eu acabei de passar por uma catástrofe. Eu perdi minha casa, eu perdi meu pet, teve pessoas que eu amei que morreram. Como é que eu posso esquecer disso? As campanhas têm que trazer essa discussão enfaticamente, porque isso é a realidade que precisa ser simbolizada na palavra, porque senão o imaginário substitui essa realidade por uma ficção. E a gente sabe o quanto a burguesia, o quanto as classes dominantes têm um exercício histórico de dominação. Não vamos subestimar um marketing bonito, bem feito. Vamos voltar na história. Olha o que o Hitler foi capaz de fazer com a sua simbologia da suástica, com a sua maneira de cumprimentar o povo. Teve um filme que eu não me lembro o nome, talvez tu lembres. Eu me lembro que tinha até uma brincadeira que expressava muito até a simbolização desta produção de subjetividade, até nas crianças, com um brinquedinho assim, rodando uma bandeirinha com a suástica. Então, esta questão de produzir subjetividade através de campanha, isso é muito sério. Eu acho que se figura até uma grande fake news quando tu mostra as coisas editadas sem mostrar o que realmente aconteceu, os piores momentos, e sem uma implicação com a gestão. Culpar a natureza, culpar o tempo, culpar as próprias pessoas que não se cuidaram, culpar outros dirigentes. Isso precisa ser enxergado, porque esta é a realidade que precisa ser simbolizada.
E essa simbolização de consciência, de lucidez, que eu diria de saúde mental, ela tem que estar na urna. E é importante, Gaio, a gente resgatar a história para que fique bem evidente. Não se trata de nenhuma análise pessoal. A gente está fazendo análise de gestões. E as gestões passam pelas eleições. E temos que lembrar que ano passado, no final do ano passado, nós tivemos uma amostra do que poderia acontecer em Porto Alegre. E em 6 meses depois, nada foi feito para que Porto Alegre tivesse capacidade de enfrentar o problema que teve. Quem viu as imagens viu que a água não passou pelo muro, ela veio dos esgotos, ela veio da falta de capacidade dos departamentos específicos tirarem aquela água de dentro da cidade. Então, assim, é óbvio e é nítido que tem um problema ali de gestão. É um erro de gestão e um erro de prioridade. Vamos lembrar que, do ponto de vista do governo do Estado, o seu Germano Rigoto terminou com o Proaguaíba, que era um dos maiores projetos de preservação ambiental que a gente tinha para o Rio Grande do Sul. Essas coisas são consequências das nossas ações no real. O problema parece que a tradução disso na hora da gente se posicionar, e muitas vezes se posicionar, inclusive, no sentido de poder protestar, né? Muitas vezes acaba ficando ligado a sentimentos afetivos, né? Quando a análise aqui poderia ser exata e deveria ser o impacto que isso teve na nossa vida, né? Claro, e é por isso que eu aposto na palavra, que a gente possa deixar as pessoas que sofreram tudo isso falar, dar lugar de fala, porque elas vão tocar também nos sentimentos de outras pessoas que passaram por isso. Isso é importante. Isso as campanhas que querem mudança devem priorizar. E aí eu também faço uma autocrítica a uma aposta de mudança que paute as coisas bem contundentes, né? Sem entrar num jogo de ficção também. E trazendo um nexo com a resolutividade, porque não adianta só tu sentar pau sem mostrar o nexo, né? E ajudar as pessoas a se implicarem nisso, trazer as lideranças. Eu sinto falta de dar espaço para negritude, para os pretos, para os idosos, para as mulheres, para os LGBT. Nós acabamos de eleger 2 mulheres trans que eu conheço e eu respeito, que é a Natasha e a Atena. Junto com o Colau, estão fazendo uma bancada muito importante, porque a nossa capital ela é a capital que mais LGBT tem no país. Eu posso falar isso agora porque já estão eleitos. Não estou fazendo eu tenho uma campanha. proposta para a gente encerrar. E isso não é um programa. Eu acho que a gente pode, inclusive, pensar em trazer pessoas para a gente fazer essa reflexão. Vamos botar a esquerda no divã? Com certeza. Acho que é importante. Com certeza. Isso é criar uma demanda de transformação e de implicação no que tem que mudar na própria proposta, na própria forma de se comunicar. Então, tá bem, aguardamos que a resposta na urna seja mais satisfatória. Assim seja.